Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e desde já eu peço que deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e conhecidos. Nesse vídeo falarei e abordarei acerca dos fundamentos ou princípios sobre os quais está o estatismo moderno, não é? As suas concepções, a sua visão de mundo, o seu modus operandi, o qual é, por definição, humanista e anticristão. O Estado moderno, ou se preferir, estatismo moderno, ele é anti-Deus, ele é anticristão, não é? Ele é humanista. O Estado e o governo civil não são entes abstratos, são pessoas concebendo ideias e tomando decisões. E segundo a palavra de Deus e o que Cristo diz, quem não é por ele é contra ele. Lucas 11, 23. As pessoas são em suas ideias e decisões, visto que suas ideias e decisões estão nelas, ou são características delas, não é? A ideia, ela constitui o que o ser humano é. Ela constitui o que uma pessoa é. A Sagrada Escritura diz em Provérbios, capítulo 23, verso de número 7, que uma pessoa é como imagina em sua alma, ou o pensamento que tem em sua mente. Se alguém tem uma ideia e decisão contra Deus, essa pessoa também é contra Deus. E se alguém tem uma ideia e decisão a favor de Deus, essa pessoa é a favor de Deus. Não há espaço para neutralidade. Ou alguém é por Deus, ou alguém é contra Deus. Ou o Estado e o governo, que são pessoas tendo conceitos e pensamentos concernentes às leis e à forma que a sociedade deve ser governada, são por Deus ou contra Deus. Ou o Estado é cristão, ou o Estado é humanista. Ou o Estado age como servo de Deus, ou o Estado age como servo do diabo. Ou o Estado se submete às leis bíblicas, ou o Estado se submete às concepções pagãs. Pois muito bem, iremos tratar alguns trechos retirados do livro Fé e Ação, do reverendo e teólogo protestante calvinista Rousas John Rushdoony, grande proponente da teonomia reformada e fundador do movimento do reconstrucionismo cristão, ou se preferir, pode chamar de reconstrução cristã. Os dois termos são totalmente viáveis e aplicáveis ao movimento que o Rushdoony fundou nos Estados Unidos da América. Muito bem. O reconstrucionismo cristão se desenvolveu não apenas sob os conceitos de Rousas Rushdoony, mas também sob as ideias de outros teólogos, Greg Bunsen e Gary North. A seguir, os 10 fundamentos anticristãos e humanistas sobre os quais o estatismo moderno está alicerçado. Primeiro fundamento. O primeiro dever de todo Estado é proteger o Estado, não o povo. Bem, todo Estado que existe quer proteger a si mesmo, e para isso ele utiliza os seus meios para manter ou então acumular ainda mais poder. Para manter o seu poder já existente ou acumular ainda mais poder,
O Estado pagão, secular e humanista faz uso do seu aparato armado, que é a polícia e o exército. Nenhum Estado conseguiria se manter se não fosse pela força das armas, a qual é detida pelo Estado nas suas repartições públicas da polícia e do exército. Para o Estado humanista e secular se proteger, que é o seu objetivo, é preciso que ele tenha à sua disposição a garantia de que qualquer revolta de alguém ou tentativa da população de derrubá-lo possa ser reprimida e suprimida, e tal garantia que consiste nele ter a seu serviço a polícia e o exército. Só pode existir se ele tributar a população. Agora, o que eu estou falando aqui não são palavras que o Rushdie escreveu na obra dele. Isso aqui é um esboço que eu fiz, que eu preparei com base no que ele falou. Então tá lá os 10 fundamentos. Ele escreveu, elencou os 10 fundamentos e eu, com base nisso, eu preparei um esboço. Não são palavras dele, tá? Deixando bem claro desde já. Pois muito bem, continuando. O Estado moderno é uma instituição que tem o monopólio da força ou coerção, e tal instituição não está disposta a abrir mão ou não quer perder o monopólio. E para não perder seu monopólio, o Estado mantém seu aparato oprimindo a população com tributação, inflação ou expansão monetária e regulação. A tendência do Estado moderno é cada vez mais se fortalecer ou acumular poder. É tributando a população que o Estado arrecada os recursos. E é arrecadando recursos que ele tem um meio para fortalecer sua estrutura. E é tendo o meio para fortalecer sua estrutura que ele pode se proteger. O Estado pagão, humanista e secular e anticristão não tem como intento e objetivo real proteger o povo. Até porque, se proteger o povo fosse realmente o intento e objetivo do Estado, ele faria como a palavra de Deus ordena, assegurando os direitos dos cidadãos no país sob a sua jurisdição e domínio, e punindo os malfeitores. Mas, havendo alguém que aborrece ao seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, e entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Deuteronômio 19, 11 a 13. Em havendo contenda entre alguns, e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com um número de açoites segundo a sua culpa. Deuteronômio 25, 1 ao 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação,
porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 1 ao 4. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro 2, 13 ao 14. O Estado secular, humanista, pagão e anticristão protege a si mesmo mediante a estrutura do seu aparato coercitivo, e para isso pratica o roubo contra o povo através da tributação ou cobrança de imposto. E assim, ele não apenas protege o povo, como ele ativamente oprime o povo. Segundo ponto, segundo princípio, não é, destacado pelo Rushduni. Segundo fundamento do estatismo moderno. Outros estados são inimigos ocasionais. O povo é um inimigo contínuo. Enquanto os estados estrangeiros ou governos de outras nações podem vir a se tornar inimigos através de tensões diplomáticas, sanções, ou mesmo guerras e conflitos militares, o povo do seu país ou território sob a sua jurisdição é continuamente um inimigo ou tratado como tal. O povo é para o Estado moderno e anticristão um inimigo, visto que o Estado moderno e anticristão visa tomar as liberdades civis, subvertendo direitos legítimos do povo. Para o Estado Para o Estado moderno, humanista, secular e anticristão, o povo deve ser combatido se ele se revoltar contra ele ou suas medidas, medidas tais que muitas vezes são injustas ou ilegítimas. Na atual conjuntura, o Estado ou governo controla o povo, fazendo obedecer suas ordens ilegítimas ou leis iníquas, mediante a ameaça ou intimidação. O Estado anticristão e humanista não quer seu bem. Entenda isso. Por isso você é inimigo do Estado e o Estado é seu inimigo. Quer o seu controle. O Estado trata o povo como inimigo quando o povo faz reivindicações legítimas. Mas então o Estado o considera como sendo desfavorável, perigoso, nocivo, um oponente a ser combatido. O Estado anticristão e humanista moderno só tem outro Estado como inimigo quando ele ameaça invadir o território que está sob sua jurisdição ou domínio, ou declara guerra contra ele, ou vice-versa. E quanto ao povo, ele o tem como constante inimigo, como um rival que deve ser combatido em qualquer tentativa de revolta, ainda que tal revolta seja legítima. Toda lei é uma forma de guerra. A lei implica reprimir aqueles que a desobedecerem ou não cumprirem o que ela estabelece. Ou seja, as leis que o Estado decreta, no caso as leis injustas, são uma forma de fazer guerra contra o povo,
o oprimindo, tirando suas liberdades. Dessa forma, visto que leis são forma de fazer guerra, e o Estado faz leis contra o povo, então o Estado ele faz guerra contra o povo. Ou seja, o Estado trata o povo como inimigo. Ficou claro? Pois bem, terceiro fundamento do estatismo moderno que o Dr. Rosas John Rushduni destaca é 3. O objetivo da tributação é o confiscar, controlar, redistribuir riqueza, controlar, apoiar o governo civil e controlar. Uma das características do Estado anticristão, humanista e secular moderno é o meio pelo qual pratica o confisco da propriedade que é direito legítimo de alguém. O Estado, mediante a tributação, que são os impostos instituídos ou roubos considerados legais pelos governantes, confisca a propriedade pela qual alguém trabalhou para adquirir ou simplesmente recebeu de outra pessoa, seja de um conhecido ou então do pai ou mãe que deixou sua herança. O objetivo do estatismo, com a tributação ou instituição e cobrança do imposto, é confiscar, tomar injustamente o que pertence legitimamente a alguém, redistribuir riqueza dando migalhas a uns para torná-los ou mantê-los dependentes do governo, e apoiar ou favorecer o governo civil, fazendo com ele, com os recursos oriundos do imposto, o roubo instituído e praticado, voltando naquela parte do governo civil, ou favorecer o governo civil, né? O governo civil tributa, cobra imposto para favorecer a ele mesmo e ao sistema, não é? No qual ele está, que é o Estado. Enfim, então o governo ele cobra o imposto, não é, justamente com essa finalidade, que é praticar o roubo contra a população, o roubo em larga escala. Tomar injustamente o que pertence legitimamente a alguém, redistribuir riqueza dando migalhas a uns para torná-los ou mantê-los dependentes do governo, e apoiar ou favorecer o governo civil, fazendo com que ele, com os recursos oriundos do imposto, que é o roubo instituído e praticado por ele ou pelo Estado, esteja fortalecido e protegido de um eventual perigo ou inimigo que ameaça a sua manutenção e existência. É esse o objetivo da tributação feita pelo Estado ou governo: confiscar. Controlar e redistribuir riqueza. O Estado nada produz. Ele simplesmente é a instituição que é financiada pelo dinheiro roubado da população para manter sua estrutura de aparato de poder ou se fortalecer ainda mais e fazer demagogia dando migalhas a uns para mantê-los na dependência dele. Então, continuando. O imposto é objetivamente roubo ou confisco de propriedade, visto que ele é o ato mediante o qual o que é de alguém é coercitivamente tomado pelo Estado, e sendo que o direito à propriedade no oitavo mandamento implica que ninguém, nem mesmo os governantes ou agentes do Estado,
podem tomar coercitivamente a propriedade de alguém. O imposto é a apropriação indébita de bem alheio ou meio que consiste em tomar uma coisa que pertence a outrem através da ameaça ou violência. E a apropriação indébita de bem alheio ou meio que consiste em tomar uma coisa que pertence a outrem através da ameaça ou violência é roubo. Então eu vou repetir aqui essa parte, só para que você entenda e fique bem claro. O imposto é a apropriação indébita de bem alheio ou meio que consiste em tomar uma coisa que pertence a outrem através da ameaça ou violência. E a apropriação indébita de bem alheio ou meio que consiste em tomar uma coisa que pertence a outrem através da ameaça ou violência é roubo. Logo, imposto é roubo. No 8º mandamento, Deus diz: não furtarás ou não roubarás. E em nenhuma passagem da Escritura, Deus autoriza ou legitima tomar coercitivamente ou pela força a posse de alguém sem um motivo justificado. Nem mesmo o próprio governo civil, autoridades governantes ou Estado. Assim, está proibida a apropriação injusta de posses, bens e terras, até mesmo através do Estado ou governo civil. E um exemplo que vemos na palavra de Deus é o de Acabe e Jezabel, que praticaram um roubo contra Nabote, tomando sua vinha, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 21. O texto, vamos ler. O texto é bem longo, que eu coloquei aqui. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me, o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com um sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra.
Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te, por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhes-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhes-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei sobre a sua casa. 1 Reis 21, 1 ao 9. A proibição bíblica de roubar ou se apropriar injustamente do que pertence a outras pessoas inclui até mesmo a aquisição de dinheiro ou recursos financeiros mediante a instituição e cobrança de impostos pelo Estado. Por exemplo, a prática do socialismo, que estabelece a lei de redistribuição de riquezas, o tomar dos mais ricos para dar aos mais pobres. O Estado ou governantes civis
não tem legitimidade para tomar os bens de uns ou coagi-los a entregarem sua renda para redistribuir a outros. O que, o que é conhecido hoje como política assistencialista ou de bem-estar social, não é? Transferência de renda ou programa social, que tem como base o conceito de justiça social, que de justiça na verdade não tem nada, é iniquidade, é injustiça, não é legitimado pela Escritura e lei de Deus. Isso é o meio pelo qual o dinheiro ou propriedade de uns é tomada, roubada, pelo Estado humanista e anticristão, coercitivamente para dar a outros, para fazer demagogia, deixando-os dependentes dele. É isso, né? É a ética do Estado humanista. Ele rouba do rico ou do que tem mais para dar para o mais pobre, né? O que tem menos. Isso é antiético, isso é roubo, não é? O socialismo, não é? Estatismo, ele é anticristão. Ele pratica a injustiça. Quarto fundamento do estatismo moderno. Todas as etapas para aumentar o poder do Estado devem ser feitas em nome do povo, mas no processo o povo deve ser usado e sua liberdade retirada. O Estado moderno tende e visa aumentar o seu poder, e para isso ele busca legitimar o aumento do seu poder, fazendo isso em nome do povo ou da democracia. A democracia é uma grande arma do estatismo moderno para os governantes corruptos, humanistas, não cristãos e ímpios para acumular poder, pois é na democracia que a população é manipulada e manietada por uma elite para que assim ela possa concretizar seus projetos criminosos e totalitários. Hoje, um dos grandes ídolos da religião humanista e sem Deus que se manifesta na política é a democracia. Democracia é palavra-chave do estatismo para legitimar a sua tirania e opressão sobre o povo, pois é pela democracia a forma de governo em que não cristãos e tolos podem escolher seus representantes para governarem um determinado território, que indivíduos maus e vis chegam ao poder e contra o povo usarão esse poder ao qual eles mesmos chegaram mediante a escolha do povo manipulado. Um Estado que é legitimado pela democracia ou pela maioria do povo tende a promover etapas que vão minando a liberdade usando o próprio povo ou se colocando como representante do povo para chegar ao totalitarismo ou tirania. O estatismo moderno doutrina as pessoas fazendo-as acreditar que têm realmente o poder de decidirem os rumos do país, quando na verdade elas tão somente servem como uma massa de manobra controlada pelo Estado, ou elite ligada a ele, ou que está por detrás da sua estrutura e aparato, para que assim os governantes maus, perversos e sem Deus estejam na posição de poder e que usarão sua posição de poder
para oprimir o próprio povo que foi controlado por ele. A democracia é, por definição, rebelião contra Deus, visto que ela é uma forma de governo que é segundo um padrão que não é da Escritura, que não é o que a Escritura diz. E todo padrão que não é da Escritura, ou que não está em conformidade com o que ela diz, é rebelião contra Deus, é ilegítimo. A democracia é uma forma de governo segundo o padrão humanista, concebido na mente dos homens ímpios, os quais acreditam que a sociedade não necessita da lei de Deus, e nem da forma de governo ordenada por ele em sua revelação. Toda nação que tem como padrão e forma de governo a democracia está em rebelião contra Deus. É pela democracia que uma sociedade ímpia vota e elege maus governantes, autoridades ilegítimas que falam e prometem o que os tolos e ignorantes querem ouvir. Na Sagrada Escritura, vemos claramente que a nação de Israel se rebelou contra Deus, preferindo ter sobre si alguém que fosse o rei, como os demais povos ao redor deles. Os israelitas optaram por elegerem um rei, ou seja, houve a democracia, o padrão segundo a forma de governo que não era a vontade revelada de Deus ao seu povo. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante dele. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens,
e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos e sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel 8, 4 ao 22. Convocou Samuel o povo ao Senhor, em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. 1 Samuel 10, 17 ao 19. A sociedade anticristã e humanista, movida pelos seus ímpios desejos e vícios, Vou ler novamente. Saiu algo errado aqui, mas enfim, acontece. A sociedade anticristã e humanista, movida pelos seus ímpios desejos e vícios, busca formas de governo sem Deus. Israel decidiu se rebelar contra Deus, deixando de se submeter ao governo do próprio Deus, para se submeter ao governo definido e eleito pelo próprio povo. A democracia é em si mesma ruim e ilegítima, visto que a palavra de Deus não reconhece qualquer forma de governo senão a que ela mesma define e estabelece. Quando a forma de governo vigente de uma sociedade é a democracia, o povo sem Deus e não cristão escolherá representantes com o intuito de que eles venham a governar defendendo, gerindo e estabelecendo e executando os interesses dele. Mas tais representantes, uma vez estando no poder ou nas instituições que constituem o aparato estatal, pelo voto e escolha democrática, farão de tudo o que for possível para acumular e ter ainda mais poder para oprimir o próprio povo que os elegeu. E para que a população legitime suas ações, eles se apresentarão como aqueles que fazem isso pelo povo, e difundirão a ideia de que aqueles que tentarem impedir seus intentos, ou mesmo questionarem e criticarem suas práticas, são antidemocráticos, e que por serem antidemocráticos não têm legitimidade e estão contra o povo, ou contra as instituições democráticas. O próprio Estado democrático ou cujos governantes são representantes eleitos pelo povo, irá reprimir todos aqueles dentre o povo que, já não mais aguentando viver sob um regime ditatorial, autoritário ou totalitário, tentarem derrubar o Estado
ou não aceitarem suas medidas e decisões. Medidas e decisões essas concebidas e tomadas por aqueles que outrora foram eleitos pelo povo, e que se alguém não acatar, estará indo contra aqueles que representam o povo em suas medidas e decisões. Em outras palavras, estará indo contra o povo. Assim é a democracia, um regime anticristão, humanista e satânico, pelo qual o povo é oprimido por ter aceitado eleger e legitimar um aparato que usa coerção e repressão para se perpetuar e ter o máximo possível de poder. Quinto fundamento do estatismo: a liberdade é perigosa, os controles são bons. O princípio e ideia que o estatismo moderno passa à sociedade é que a liberdade é perigosa e os controles são bons. Isso é, para o Estado contemporâneo, a liberdade legítima do povo é perigosa. Mas por qual razão? Pela razão de que ele, para preservar a si e ao seu poder, precisa subverter ou tirar a liberdade da população e exercer seus controles sobre ela. O Estado é contra a liberdade, porque é com a liberdade que o poder dele, com seus controles, seria restringido ou anulado. O Estado quer acumular e garantir para si mesmo o maior grau possível de poder ou controle sobre a população. E para acumular e garantir para si mesmo o maior grau possível de poder ou controle sobre a população, ele precisa atacar e minar a liberdade do povo. Para o estatismo moderno, a liberdade do indivíduo para exercer ele e somente ele mesmo domínio sobre sua propriedade é algo ruim. Mas é bom que os políticos e burocratas que exerçam controle sobre a propriedade do indivíduo, não é? Então, veja como o estatismo deturpa as coisas. Para ele, a liberdade do indivíduo para exercer ele e somente ele mesmo domínio sobre sua propriedade é algo ruim. Mas é bom que os políticos e burocratas que exerçam controle sobre a propriedade do indivíduo. Vou só repetir aqui para que ficasse bem claro. Eu acredito que da primeira vez que eu li essa parte aqui não tenha ficado muito claro. Mas enfim, continuando. Para o estatismo moderno, a liberdade do indivíduo para ter uma arma ou meio de defender a si e outras pessoas de criminosos é ruim. Mas é bom que somente o Estado tenha armas para defender a sociedade. Para o estatismo, a liberdade do indivíduo sobre a renda do seu trabalho é ruim. Mas é bom que haja por parte dos governantes o controle sobre a renda do trabalho dos indivíduos, mediante o confisco ou imposto sobre a renda. Segundo o estatismo moderno, a liberdade legítima de alguém é ruim, e os controles do governo ou das autoridades mediante monopólio sobre o povo são bons. Sexto fundamento do estatismo moderno: a liberdade deve ser redefinida. É o direito de ser moralmente frouxo e irresponsável, mas a moralidade cristã é a escravidão social. Para o estatismo moderno, o qual não reconhece que há um Deus soberano sobre tudo
e nem a sua palavra, a liberdade deve ser redefinida. É por não reconhecer ao Deus soberano e a sua palavra que o Estado contemporâneo busca redefinir a verdade ou conceitos fundamentais quanto à ética. E um dos conceitos fundamentais quanto à ética que o Estado redefine é a liberdade. A liberdade legítima está dentre as ordenanças da lei de Deus. Entretanto, o Estado moderno não reconhece a Deus e nem a sua palavra, e nem a sua lei. Ele redefine o que é liberdade. O Estado moderno se coloca na posição do próprio Deus, agindo como se fosse Deus, usurpando sua autoridade e soberania. Somente Deus tem autoridade, legitimidade e prerrogativa para definir o que é certo e errado, justo e injusto, legítimo e ilegítimo. Tiago 4,12. E visto que o Estado moderno, humanista e anticristão, não estando submisso à palavra de Deus, cria leis definindo por si mesmo o que é certo e errado, justo e injusto, legítimo e ilegítimo, ele se põe na posição de Deus ou usurpa sua autoridade, legitimidade e prerrogativa. O Estado quer que as pessoas sejam moralmente frouxas, porque é com uma sociedade moralmente frouxa que ele pode acumular ainda mais poder para oprimir a população. Claro, uma sociedade moralmente frouxa é uma sociedade vulnerável. E uma sociedade vulnerável é mais suscetível de ser controlada e oprimida pelo Estado. O Estado moderno e humanista ataca a moralidade cristã, como se essa fosse escravidão social, porque é a moralidade cristã o grande empecilho para o acúmulo de poder do Estado. É pela moralidade cristã que a sociedade pode exercer liberdades legítimas, se defendendo de criminosos e do próprio Estado, não aceitando leis injustas. Ou seja, né, é com a moralidade cristã que a sociedade tem um fundamento sólido e consistente que legitima a sua liberdade de se defender contra homens maus, incluindo governantes ímpios e os agentes que estão a serviço deles. Sem a moralidade cristã, a sociedade descamba para a barbárie ou para o totalitarismo. O Estado promove e fomenta a criminalidade e barbárie na sociedade para depois se apresentar como a solução dos problemas da criminalidade e barbárie na sociedade que ele mesmo promoveu e fomentou ou causou. Mas é a moralidade cristã que faz a sociedade não aceitar a criminalidade e barbárie. O estatismo moderno, humanista e sem Deus, trata a moralidade cristã como ameaça ou como se essa fosse escravidão social, porque ele quer subvertê-la. E ele quer subvertê-la porque sem a moralidade cristã, a sociedade estará mais vulnerável e suscetível ao controle totalitário do governo tirânico e sem Deus. A moralidade cristã é contra o conceito de liberdade do Estado moderno. E o conceito de liberdade do Estado moderno é contra a moralidade cristã. Ambos se excluem. A liberdade ordenada pela lei de Deus é a liberdade legítima.
pois somente Deus pode ou tem legitimidade em ordenar a liberdade definindo o que é certo e é justo. No conceito do Estado moderno, a liberdade é meramente uma concessão. Concessão essa que pode ser revogada por um decreto ou projeto de lei aprovado e sancionado. Sétimo fundamento do estatismo moderno. As crianças são propriedade do Estado. Um dos princípios mais diabólicos do estatismo moderno é que as crianças são propriedade do Estado. Sim, é exatamente isso. A implicação de leis modernas acerca de como deve ser a formação dos filhos é que eles, na verdade, não pertencem aos pais ou família, e sim ao Estado. As crianças pertencem ao pai e à mãe, visto que a palavra de Deus atribui a responsabilidade à família, no caso, a responsabilidade pela criação e formação das crianças, não ao Estado ou governo civil de cuidar dos seus filhos e de educá-los segundo o que ela ensina. Eu vou ler a seguir alguns textos que tratam sobre isso, sobre a responsabilidade atribuída à família de formar as crianças, os filhos. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Deuteronômio 6, 6 e 7. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 e 12. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Não é o Estado que recebe de Deus a função de ser o tutor das crianças, e sim a família. A partir do momento em que o Estado ou governo civil usurpa a função da família de educar as crianças, as controlando ou definindo como elas devem ser orientadas ou mesmo agir, o Estado ou governo civil ultrapassa as delimitações das suas funções legítimas. Isso é muito sério. O Estado que assume a função de tutelar e educar as crianças é diabólico, humanista, anticristão, o oposto do que a Escritura Sagrada atribui e ordena às autoridades civis. O Estado moderno não apenas se apropria das crianças ou as toma da família, passando a tutelar a vida delas, como também as faz receber educação humanista e anticristã na escola. Ele faz isso através da educação pública ou da educação privada. Tanto faz se você matricular seu filho numa escola pública ou privada. Ele vai receber a educação que está de acordo com a cartilha do que o governo ou Estado prescreveu. Aqui no Brasil, no caso, quem dá as diretrizes da educação é o MEC, Ministério da Educação e Cultura. É pelo MEC que o Estado, ou o governo federal, é pelo MEC que a estrutura estatal,
que o Estado ele vai doutrinar seu filho, vai ensinar a ele na escola uma educação que é oposta à educação cristã. É por isso que os cristãos devem se preocupar em moldar a educação, fazer com que haja educação cristã. A educação humanista, sem Deus, que não tem como fundamento a palavra de Deus, a educação humanista deve ser suprimida. Não deve haver educação cujos princípios ensinados às crianças contrariem a palavra de Deus. A única educação legítima é a educação cristã. Não existe neutralidade na educação. Não é como até muitos cristãos pensam e apregoam. Não. A educação deve ser cristã, deve ser pautada, fundamentada na Sagrada Escritura. Continuando então. Essa parte que eu já li. O Estado moderno, essa aqui também eu li. Enfim, essa parte aqui agora. Se você tem filho, mas o Estado ou o governo define e estabelece a forma como seu filho deve ser tutelado e como você mesmo deve providenciar a educação dele, ou mesmo que você não pode corrigir, né? Que no Brasil tem a tal da lei da palmada, né? Seu filho foi tomado pelo Estado, visto que o Estado, pela força da lei injusta, exerce domínio sobre a vida dele. O estatismo humanista toma as crianças da família ditando a forma como deve ser a educação e formação delas, e obrigando os pais a matricularem seus filhos em uma escola, seja ela pública ou particular, né, como eu disse antes, para receber um ensino que contradiz a palavra de Deus. O estatismo humanista proíbe os pais de corrigirem seus filhos por terem algo indevido ou errado. O estatismo humanista permite às crianças fazerem coisas sem o consentimento dos pais e que contradizem a Escritura e o ensino bíblico, que os pais cristãos e fiéis tentam passar a elas. Isso é diabólico, é satânico. Aquela parte foi um erro na edição, mas enfim. Que eu falei, o estatismo humanista proíbe os pais de corrigirem seus filhos, não é? Outra parte é por terem algo indevido ou errado, não tinha que ter saído, mas enfim, acontece. Mas é isso, não é? O governo, o Estado anticristão, não quer que a família corrija suas crianças. Mas, por outro lado, o governo permite que as crianças façam coisas sem o consentimento dos pais, não é? Como, por exemplo, mudança de sexo, não é? No Brasil, estava tendo há alguns anos uma discussão, né? Uma proposta de lei que permitia menores de idade mudarem o sexo. Não é uma aberração uma coisa dessa. Oitavo fundamento do estatismo moderno. As duas maiores fontes do mal são a igreja e a família.
O oitavo fundamento do estatismo moderno, destacado por Rushduni, é que as duas maiores fontes do mal são a igreja e a família. O estatismo considera a igreja como uma fonte do mal ou inimigo a ser combatido, porque é justamente ela que prega ao mundo os conceitos bíblicos, que vão contra os conceitos do estatismo. Em países de regimes totalitários como a antiga União Soviética, Coreia do Norte ou China comunista, a igreja é uma instituição proibida de existir, ou então muito regulada pelo partido do governo ou Estado. Já em países como democracias liberais, como no Brasil, há grupos de interesse que fazem lobby ou pressão político-ideológica para que o Estado promova ataques à Igreja, instituindo leis injustas que proíbem os ministros da fé de anunciarem a verdade ou que permitem certas pessoas que se sentem ofendidas com o que é dito nos púlpitos pelos pregadores entrarem com ações judiciais contra eles. Toda lei é uma forma de guerra. Uma lei, pela sua força, estabelece a supressão de uma ação que não condiz com o que ela fala, ou punição daquele que contradiz o que ela estabelece. Se o Estado decreta, sanciona ou institui uma lei e lhe define como criminoso, todo aquele que não seguir essa determinada lei e, pela força do seu aparato, irá coagir todos os cidadãos a obedecer à lei decretada ou sancionada ou instituída por ele, ou punir aqueles que a descumprirem. Assim sendo, como os governantes ímpios e ilegítimos intentam criar leis contra a Igreja, eles a enxergam como uma fonte do mal, ou algo que deve ser suprimido. Se a lei proposta por algum político e instituída ou sancionada pelo governo prevê punição contra a instituição da Igreja ou pessoas que nela estão, então a implicação dessa lei é que a instituição da Igreja é criminosa ou faz algo que não deveria fazer, que ela pratica o mal. O Estado não tem legitimidade para por si mesmo instituir o que a Igreja pode ou não pode fazer, o que ela pode ou não pregar, e nem pode proibi-la de anunciar a verdade da palavra de Deus. Para o Estado moderno, a Igreja é um agente que deve ser combatido ou tratado como inimigo por pregar aquilo que vai contra os seus conceitos relacionados a ele ou à sociedade. O Estado moderno enxerga a Igreja como uma grande fonte do mal porque ele quer subverter ou suprimir a verdade de Deus. O Estado moderno, sendo anticristão e humanista, quer definir por si mesmo a moralidade. Desde a Revolução Francesa, o estatismo vem intentando assumir o lugar de Deus na função de arbitrar o que é certo e errado na vida do indivíduo e da sociedade humana. Visto que a Igreja só reconhece a existência de um único Deus e que ele é soberano sobre tudo, o que inclui cada esfera da vida e da existência, o Estado anticristão, ímpio e humanista visa minar essa ideia e princípio da Escritura pregado pela instituição da Igreja, para assumir o lugar do verdadeiro Deus. O estatismo
ou políticos ímpios não toleram que hajam pessoas pregando conceitos que contrariem aquilo que consideram certo ou errado. Para o estatismo, ele é Deus, e assim tem a legítima prerrogativa e função para definir por si mesmo o que é correto e errado, justo e injusto. Além da Igreja, o estatismo moderno considera a família uma fonte do mal. O Estado ímpio e humanista não tolera que permaneça uma instituição que possa exercer mais influência na sociedade do que ele. É na família tradicional cristã que são transmitidos os conceitos pelos quais as crianças saberão o que é certo e errado, justo e injusto, e elas futuramente serão cidadãos que poderão resistir a um Estado totalitário, ou não serem tão facilmente cooptados pelo propagandismo estatista. O estatismo considera o que a família faz como sendo um mal, algo ruim, que, portanto, deve ser proibido e suprimido. A família tradicional é uma instituição que passa princípios que formarão uma sociedade forte, ou que não é vulnerável moralmente. E uma sociedade que não é vulnerável moralmente não irá legitimar um Estado ou governo totalitário. Uma família ordenada e cristã que esteja em conformidade com os preceitos bíblicos é o princípio básico da sustentação da dignidade da humanidade e formadora dos valores que são refletidos na sociedade, tais como respeito, honestidade, submissão a autoridades legítimas. E o estatismo anticristão e humanista procura minar a família, para que assim seja subvertido o princípio básico que forma os valores que são refletidos em uma sociedade moral. Princípio básico ou fundamento básico da sociedade. O estatismo quer ser arbitrador do que é certo e errado, e o formador dos valores que são refletidos ou existem na sociedade. Daí ele atacar tanto a instituição da Igreja, por essa reconhecer que somente Deus é o arbitrador do que é certo e errado, ou ele é o único legislador. Quanto à instituição da família, por essa formar valores que se refletem em uma sociedade que não legitima autoridades injustas, né? Uma sociedade saudável, moral, não é? O estatismo humanista visa minar e subverter a igreja e a família, considerando-as como grandes fontes do mal, para então conseguir assumir o controle totalitário da sociedade. Enfim, nono fundamento do estatismo moderno. O único mundo é o mundo, não há Deus, nem céu, nem inferno. O estatismo moderno considera o mundo como sendo o único mundo. Os governantes ímpios desconsideram o outro mundo, suprimem a verdade de que há um Deus, que um dia irá julgá-los por todas as suas ações. Até mesmo suas ações enquanto governantes ou pessoas que ocupam os cargos pelos quais exercem autoridade sobre a sociedade. Muito embora a Constituição do nosso país use o nome de Deus em alguma parte ou trecho, as suas leis são negligenciadas na política. Os políticos inserem o nome de Deus na Constituição
por uma mera questão de conveniência, para dar a entender que representam um povo que em sua maioria é cristão. Cristão, entre aspas, né? Porque tem muito cristão, só abrindo um parêntese aqui, tem muito cristão que é apenas um cristão nominal, que diz que é cristão para o IBGE, não é? Ou para alguma pesquisa feita, fecha parênteses, né? Ou professa crer em Deus e na prática aprovam leis injustas, ímpias e anticristãs. O Estado humanista não reconhece Deus, porque o Estado humanista é formado de homens ímpios, e homens ímpios querem se guiar pelos próprios pensamentos, pelo seu próprio coração depravado e corrompido pelo pecado. Décimo e último fundamento do estatismo moderno. Tudo que o Estado opera e faz é bom. Em todas as esferas, educação, guerra, paz, gastos e assim por diante. O que é público ou estatista é bom, o que é privado é ruim. Visto que o Estado moderno, humanista e anticristão se coloca na posição de Deus, ele age como se fosse Deus, definindo a si mesmo ou tudo o que faz como se fosse bom. Segundo a Escritura, somente Deus define o que é bom e mal, justo e injusto. Deus é o único que define algo como bom. Ele, inclusive, define a si mesmo como bom, visto ser ele soberano sobre tudo e si mesmo. Ele define tudo e a si mesmo. Só que o Estado moderno e sem Deus, pela implicação dos seus conceitos, considera a si mesmo como Deus e age como se fosse o próprio Deus, não se submetendo ao verdadeiro Deus e querendo definir por si mesmo as leis. Como o Estado humanista e anticristão tende ao monopólio e quer o monopólio, ele é contra a iniciativa da sociedade para prover os recursos e bens para sua subsistência, como saúde, segurança e defesa do território nacional. Na concepção do estatismo moderno, não é bom que o indivíduo tenha uma arma ou meio para se defender e defender outras pessoas, mas é bom que o Estado tenha o monopólio das armas ou meios para defender as pessoas. Na concepção do estatismo moderno, não é bom que instituições privadas sejam provedoras de saúde e educação, mas é bom que o Estado seja o provedor de saúde e educação. Olha a inversão, não é verdade? Para o estatismo moderno, humanista e sem Deus, somente o Estado pode fornecer e prover serviços, sendo que, na verdade, a iniciativa privada de indivíduos pode fornecer e prover serviços muito melhores do que os do Estado, como educação, saúde, infraestrutura, transporte e sem a coerção pela qual as pessoas são obrigadas a pagar por aquilo que não querem. Pois muito bem, esses são os 10 fundamentos do estatismo moderno. No próximo vídeo que eu fizer tratando do trecho da obra do Rushduni, eu irei tratar acerca dos 10 fundamentos do cristão teonomista, que são um resumo cristão que o Rushduni ele destaca na sua obra, né? Fé e Ação. Bom, eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas.
né, ajude a divulgar o meu trabalho, no qual estou empenhado, né, para que as pessoas tenham a concepção correta acerca da teologia política, da ética cristã e da própria teonomia, né, a lei de Deus que deve ser aplicada em todas as esferas da sociedade e da vida humana. Pois muito bem, espero que tenha gostado do vídeo, acompanhe o meu trabalho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.